Senhor, igreja. Que nervoso. Que nervoso. Eu tava ali, não sei se os irmãos perceberam, era eu que tava colocando a letra do louvor. Eu já não tava entendendo mais nada. É hino da vitória, eu tava colocando pra te adorar. É pra te adorar, de tanto nervoso que eu tava. Mas amém, creio que Deus vai falar o coração dos irmãos nessa noite. Gostaria primeiramente de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Lucas 18, versículo 9. Que diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar seus olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para casa e não aquele, porque todo o que se exaltava. Amém? Estava na minha casa hoje ministrando lendo a palavra do Senhor, e até comentei com a Su, falei: Su, tô aqui numa luta, né? Porque o Senhor tinha me dado essa palavra, eu falei: mas eu não quero ela. Aí busquei outra, e no final voltei para essa, porque eu creio que é o que o Senhor quer que a igreja reflita no dia de hoje. Aí eu li essa parábola, eu comecei a me questionar, né? Se hoje Deus, ele olhasse para o nosso coração, sem olhar para o nosso cargo, sem olhar para o nosso ministério, sem olhar para a nossa profissão, sem olhar para a nossa aparência, para as nossas vestes, o que ele encontraria? Então essa foi um questionamento que eu fiquei hoje em casa. O que Deus encontraria se ele olhasse para o meu coração hoje, se fosse tirado todo o ego, né? Todo o cargo, toda a aparência, toda a vestimenta. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja, né? Nós chegamos aqui, porque eu tenho tal cargo, porque eu estou com o melhor terno, a melhor roupa. Mas quando você pisa aqui, o que Deus encontra no seu coração? Então, aqui no versículo 9, Jesus já fala, né? Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, antes de iniciar essa parábola, Jesus ele já revela o motivo pelo qual ele a contou, né? Então, isso significa uma parábola bem de fácil entendimento, porque se nós entendermos esse versículo, nós já entendemos a palavra completa, né? E aqui enfatiza, né? Alguns confiavam em si mesmo. E muitas vezes nós pensamos: eu confio em mim mesmo, eu deixo de amar a Deus. Nem sempre. Confiar em nós mesmos não é deixar de amar o Senhor. Significa que nós acreditamos que nós podemos caminhar a nossa vida sem depender tanto de Deus. Muitas decisões nós queremos ter no nosso dia a dia, na nossa rotina, e nós achamos: para isso eu não dependo do Senhor. Às vezes eu fiz uma faculdade, eu tenho um estudo, eu já sei o que eu tenho que fazer no meu cargo. Por exemplo, eu sou professora, e muitas vezes eu posso chegar no meu trabalho e falar: eu já sei o que eu tenho que passar para essas crianças. Eu não dependo de Deus para isso, porque eu estudei. Mas nós temos que ter a certeza em nosso coração que a cada passo que nós demos, cada decisão que nós tomamos, nós dependemos do Senhor Jesus. Amém? E nós às vezes fazemos isso sem a percepção, porque nós, seres humanos, nós temos aquela rotina de achar que quando tudo está indo bem, eu não preciso orar mais, eu não preciso jejuar mais, ou seja, a minha vida
ela está caminhando. Minha vida está bem, as coisas estão dando certo, meu trabalho está certo, meu relacionamento está tudo indo bem. Então eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, está tudo bem. Mas quando a primeira coisa acontece, nós queremos de imediato buscar ao Senhor com intensidade. Aí a gente faz aquela oração que a gente fala: Senhor, eu estou prostrado aqui, Senhor, e ouve o meu coração, olha para dentro de mim, o Senhor sabe. Mas quando a gente não está precisando, a gente esquece que Ele sabe de todas as coisas. Amém? E seguindo esses versículos, diz o versículo 10: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então aqueles 2 homens, a Bíblia não diz que um foi para o templo, o outro foi para casa, ou um foi para o monte, e diz que eles foram para o mesmo lugar. Diz, os 2 homens foram ao templo. Então aqueles 2 homens, eles estavam no templo, eles foram fazer a mesma coisa, eles foram orar. E os 2 homens acreditavam no poder de Deus. Isso nos mostra ainda mais que Deus, ele não está nos olhando somente pela nossa aparência. Um exemplo é hoje. Hoje nós estamos aqui no mesmo lugar, todos nós louvamos, todos nós oramos, todos nós estamos aqui ouvindo a palavra, mas o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. Amém? E um questionamento que eu fiz também era: será possível 2 pessoas fazerem exatamente a mesma coisa, mas uma agradar a Deus e a outra não? E a resposta é sim. Naquele momento, aquele fariseu e o publicano estavam ali fazendo a mesma coisa. Eles estavam no mesmo templo, orando ao Senhor. Mas o fariseu, ele demonstrou que ego, ele diz assim, que ele ficou em pé e orava para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Então aquele fariseu, ele estava orando para si mesmo. Em nenhum momento ele adorou ao Senhor, em nenhum momento ele agradeceu, ele achava que ele era capaz, que ele sabia de todas as coisas. Já o publicano, ele foi de coração quebrantado, né? E aonde ele diz, e ele só diz na verdade uma frase, né? Senhor, tenha misericórdia de mim. E muitas vezes nós achamos que para sermos ouvidos por Deus, nós precisamos ter aquela oração com palavras difíceis, né? Enchendo o nosso ego. Ah, Senhor, porque eu jejuo? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou na igreja de segunda a segunda. Mas não, Deus só quer o seu coração sincero, a sua oração sincera. Às vezes nós ajoelharmos e chorarmos na presença de Deus já é o suficiente. Ele conhece o nosso coração. Amém? Em 1 Samuel 16:7 já diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o nosso coração. Então hoje, se você chegou aqui com o coração quebrantado, creia, Jesus ouviu a sua oração. Ele sonda o seu coração. Amém? Então aquele fariseu, ele chegou, né, apresentando as suas obras ao Senhor, né? Ele disse que ele jejuava, ele disse que ele entregava o dízimo, que ele não era adúltero, e até chegou a dizer que não era como aquele fariseu, aquele publicano que estava ali, sem ao menos conhecê-lo, né? E muitas vezes isso acontece em nossas vidas, de nós julgarmos alguém sem ao menos conhecer, sem ao menos ter uma conversa. E muitas vezes é assim. Já aquele publicano, ele apresentou as suas necessidades a Deus. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. E tem oração mais sincera que essa, irmão, de você chegar aqui num culto como esse, se ajoelhar, se quebrantar aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas o que acontece é que muitas vezes o nosso ego não nos permite ter uma oração como esta. Não, porque nós achamos que pedir misericórdia para o Senhor muitas vezes é estar se humilhando.
né? Até a gente tem vergonha do nosso irmão do lado, ouvir a nossa oração e ouvir nós pedimos misericórdias a Deus, mas não. Isso é um coração sincero, é um coração quebrantado. E isso me fez pensar, quando nós oramos, o que nós estamos levando diante do Senhor Jesus? Quando nós estamos na nossa casa ou aqui tiramos aquele período de oração, o que será que nós estamos levando diante do Senhor? Será que nós estamos levando os nossos méritos como aquele fariseu? Ah, Senhor, eu consegui aquela vaga de emprego, eu consegui aquela casa, eu consegui aquele carro, eu. Ou será que nós estamos levando somente a nossa agenda ou as nossas experiências? Ou será que nós estamos levando ao Senhor o nosso verdadeiro coração? É porque acho que muitas vezes nós estamos orando e nós esquecemos que Jesus sonda o nosso coração. Não é somente aquilo que sai da nossa boca, mas Ele sonda o nosso coração. Por mais que nós venhamos falar algo, Ele sabe o que está aqui dentro. E o que você tem levado hoje diante do Senhor nas suas orações? Né? A oração do fariseu, ela parecia, né, um currículo. Quando nós vamos entregar um currículo em uma empresa, nós queremos colocar que nós somos os melhores em tudo. Né? Ah, é comunicativo? Sou. É experiente? Fala inglês, fala espanhol, fala japonês, fala todas as línguas necessárias. Mas por quê? Porque nós queremos impressionar. Mas e se nós formos contratados para esse emprego? Nós vamos entregar tudo aquilo que a gente colocou naquele currículo? Talvez não. E aí aquele fariseu, ele estava na oração dele desse jeito, somente as qualidades. Lá no nosso currículo a gente não coloca nenhum defeito nosso. Nenhum defeito que a gente acha que possa nos prejudicar, né, a conseguir aquela vaga de emprego. E aquele fariseu estava daquele jeito. Só que o publicano não. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, e Deus não esperava ele naquele momento. Ele não espera de nós somente palavras bonitas. Ele espera sinceridade. E muitas vezes nós achamos que, a fazer aquele currículo perfeito, nós vamos ser mais beneficiados do que um currículo sincero. E não é assim. É bem melhor você ser contratado pelo que você é do que o que você acha que o outro acha que vai ser bom de você ser. Porque pelo menos você está tendo um coração sincero, um coração em que Cristo irá se agradar. Um exemplo que eu coloquei é que nós temos, né, que ter essa confiança no Senhor. Igual uma criança, né, lá onde eu trabalho com as crianças, quando elas se machucam, elas não chegam pra gente fazendo um discurso. Ah, porque eu sou muito bom em correr, e aí eu fui correr porque eu sou flash. Não, elas vêm, elas correm pra quem elas sabem que pode cuidar delas, que pode tratar o ferimento delas. Então, elas vêm em quem elas vão em quem elas têm confiança. E nós não temos que ser diferente do que essas crianças. Muitas vezes nós caímos e nós nos machucamos e nós procuramos assistência em colegas, em amigos, em Instagram, em reels do Facebook, em coaches na internet, em podcast, mas sendo que o Senhor está de ouvidos abertos para cuidar de nós, para tratar das nossas feridas, para ouvir, né, ter misericórdia de nós, das nossas vidas. Então que hoje nós venhamos a ser como criança, que corre para quem confia, que corre para quem sabe que cuida, que corre para quem sabe que trata. E continuando os versículos, diz assim, só um minuto. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. Então os dois entraram, os dois oraram, mas apenas um saiu justificado. Apenas um saiu transformado daquele lugar,
né? Jesus disse: este desceu justificado. E ele não desceu justificado porque ele era perfeito. Porque muitas vezes nós buscamos a perfeição. Nós tendemos a buscar ser perfeitos. Nós achamos que Deus quer pessoas perfeitas, mas Deus quer pessoas de coração quebrantado. Deus quer pessoas de coração sincero. Aquele homem, o publicano, ele permitiu que Deus trabalhasse no coração dele, né? E às vezes nós entramos aqui assim, carregando as nossas preocupações, carregando nossos medos, carregando as nossas dúvidas. E Deus, ele deseja, irmãos, de verdade, que nós saímos daqui diferentes do que nós entramos. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para Ele. Muitas vezes nós falamos: ai, mas eu fui naquele culto, eu não senti nada. Ouvi aquele louvor, não senti nada. Mas você abriu o seu coração para o Senhor nessa noite? Você deixou Ele entrar? Você deixou Ele trabalhar em você? Você pode ter certeza que Ele tem esse desejo. Ele tem esse desejo de sondar o seu coração, de trabalhar em você, de fazer com que você saia deste lugar transformado. Mas você precisa, irmão, abrir o seu coração, deixar com que Jesus trabalhe. A sua, ela faz medicina e é assim, né, amiga, na medicina. Se o seu paciente chegar e ele esconder todos os sintomas de você, você vai conseguir decifrar o que ele tem? Não. E aqui não é diferente. Aqui é um lugar onde você não pode esconder os seus sintomas. É um lugar onde você pode estar aberto, falar com o Senhor, né? Ele conhece de tudo, Ele conhece a sua vida, o que você tem passado, mas você precisa ser sincero com Ele. Falar todos os seus sintomas, aquilo que te incomoda, aquilo que aflige a sua alma. Que eu creio que você vai sair daqui curado e transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu estava também em casa hoje, eu coloquei um louvor enquanto eu preparava a palavra, que ele é novo, eu nem conheço muito ele, que ele diz: ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz, tira a dureza do meu coração, de joelhos eu imploro teu perdão, pois minha carne joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e do partir do pão. E aí, eu escutando esse louvor, a cruz, ela me lembrava, né, que ninguém chega diante de Deus pelos próprios méritos, né? Todos nós chegamos diante dele pelo poder da graça do Senhor. Então, que nesta noite é uma palavra breve, eu espero que tenha falado ao coração dos irmãos, e espero que nesta noite nós venhamos, né, aprender a depender mais do Senhor, né? Nos aproximar dele com sinceridade e entender que a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas é o suficiente. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Que mensagem impactante, né, irmãos? É bom para refletirmos que essa semana nas nossas aulas nós aprendemos que em Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Não há um sequer. E no texto da parábola diz que o Cristo diz que um deles saiu justificado. Ou seja, não temos a possibilidade de sermos justos porque a nossa natureza humana é pecaminosa, é falha. Mas nós temos a oportunidade
de sairmos daqui justificados. Aquele homem fariseu talvez entendeu que a salvação viesse por seus méritos, por suas ações, pela forma que ele poderia agir, por as características. Ele tinha um estereótipo de alguém justo e ele tinha convicção disso. Às vezes o problema, meus irmãos, não é alguém achar que somos justos ou nós aparentarmos justos. O problema é nós acreditarmos que somos. Porque quem pensa que é justo acha que é autossuficiente. Quem pensa que é justo acha que nos seus próprios méritos vocês alcançam as suas próprias coisas. Quem se acha justo acredita que é só ele fazer, é só ele se esforçar, é só ele buscar o meio. Porque ele olha as pessoas e coloca um parâmetro de justiça. Isso que é ser justo para ele. E quantas vezes que eu e você nos colocamos nesse lugar de parâmetro e nós não pegamos o melhor para se aparentar. Nós queremos a característica de um publicano do lado, para nossa oração ser melhor, para a altivez de fato acessar o nosso coração. Nós pegamos o que nós achamos que seja o pior exemplo. É uma fisionomia de alguém que a gente tem certeza que, porque na parábola diz que aquele fariseu não tinha noção de quem era aquele homem. Ele simplesmente viu num templo e nas características observou e pensou: eu sou melhor que ele. E quantas vezes de uma forma não direta nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Quantas vezes de uma forma sem pensar nós não nos colocamos nesse lugar quando vemos pessoas que nós acreditamos que nós somos melhores que elas? E o nosso Senhor nos ensina a nós não olharmos para as pessoas, porque a partir do momento que nós escolhemos estar nesse lugar, a nossa medição de justiça muda, porque a nossa medição de justiça é o nosso próprio Deus. A essência dele é justa. A essência dele é justiça. E quando nós nos colocamos nesse lugar, que nós mudamos o nosso parâmetro de como nós olhamos a justiça e olhamos para ele, automaticamente nós viramos um publicano. Nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque agora eu entendi qual que é a métrica real de justiça. Tem misericórdia de mim, que agora eu entendi de fato o que olhar que eu tenho que ter para entender em qual posição que eu estou. E eu entender que eu não sou justo, mas que pela sua misericórdia eu posso sair daqui justificado. Eu posso sair daqui sabendo que eu sou falho, que eu sou pecador, mas já foi pago um preço por mim. Saber que eu sou falho, que eu sou equivocado, se eu olhar adiante e tentar dar um passo sozinho, eu vou tropeçar. Mas a sua misericórdia me alcançou. O sangue precioso que foi vertido naquela cruz me alcançou. E agora não sou justo, mas eu sou justificado. E porque eu sou justificado, eu tenho um novo olhar. Porque eu tenho um novo caminho, eu tenho uma nova natureza, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Porque eu reconheci essa necessidade. E que nós possamos caminhar e entender que nós necessitamos cada vez mais de reconhecer o Senhor em nós e entender que somos justificados por Ele. Amém? Eu queria já de antemão agradecer a presença dos nossos amigos da fé, David e Arley. Agradecemos demais a presença dos irmãos, os irmãos que já são conhecidos da família do nosso pastor, fazem parte dessa casa, já contribuíram com essa casa. Os irmãos que não sabem, fez um trabalho de reforma aqui conosco. E que Deus abençoe muito sua vida, meus irmãos. E que o Senhor continue seguindo aí, guardando, protegendo vocês, fazendo vocês avançarem. Tudo em prol da glória e honra do Senhor. Amém? Queria agradecer também a presença da Alessandra, que é uma visitante. Deus abençoe grandiosamente. A minha vizinha, minha colega de circular. Vira e mexe a gente se encontra pela manhã. Deus abençoe demais a sua vida, que essa casa está de portas abertas, né? O momento que você quiser nos visitar, quiser congregar conosco, você tem a liberdade, porque aqui é a sua casa também. Nós vamos deixar o seu nome aqui para nós orarmos pela sua vida e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Eu já vou aproveitar aqui, irmãos, eu queria que os irmãos já se colocassem de pé, que nós vamos orar tanto pela vida da Alessandra, quanto de outros pedidos de oração também, que nós temos aqui, pela vida da Carme, Luziene, Rogério, Liliane, Ana Carolina e Rosineide. Vamos apresentar
essas vidas e já agradecer ao Senhor também pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos por mais uma noite. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos por mais uma vez. Eu agradeço porque o Senhor tem sido generoso, bondoso, misericordioso. Eu agradeço porque o Senhor nos guardou por mais um momento. Eu agradeço, ó Pai, querido, por essa preciosa mensagem que foi lançada aos nossos corações essa noite. Eu creio, ó Pai, que essa mensagem há de germinar, há de trazer resultado em nossos corações, há de frutificar em nós, e nós vamos aprender de fato a caminhar e se nortear naquilo que o Senhor já desenhou para as nossas vidas. E eu peço, ó Pai querido, que o Senhor possa guardar cada nome que eu citei aqui nesses pedidos de oração, ó Pai. Não tem nada específico, mas eu creio que o Senhor sabe e de fato atende toda e qualquer necessidade dos meus irmãos e irmãs. Eu creio que o Senhor pode atender e intervir de uma maneira que eu não posso intervir, que eu não posso atender, e eu sei que o Senhor é fiel e justo, ó Pai, para cumprir toda a boa obra, independente, ó Pai querido, de qual área da vida, independente de qual situação e contexto. Eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor atende de fato o clamor daqueles que buscam ao Senhor, ó Pai querido, de coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, eu agradeço, ó Pai querido, por cada, ó Pai, palavra que foi lançada nesse altar essa noite, ó Pai, de cada louvor, cada adoração. Eu agradeço a vida de cada um dos irmãos que se prontiveram a estar conosco essa noite, adorando e glorificando ao Senhor. E eu peço, ó Pai, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa trazer, ó Pai, quero 100 vezes mais na vida dos meus irmãos, de tudo de que eles precisam e necessitam, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. As mãos para receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja pode dizer: amém. Está finalizado o culto.